Abra a tua Bíblia, segundo o livro dos Reis, capítulo 4. Vamos ler a palavra de Deus. Segundo Reis, capítulo 4, é um texto que nós conhecemos. Você conhece esse texto. Aleluia. Esta tarde, o Espírito de Deus me fez voltar a esse texto, a esta palavra. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículos 1 ao versículo de número 7. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. São 7 versículos apenas. Vamos todos nós fazer esta leitura? Eu quero convidar você a colocar em prática a leitura da palavra de Deus. Vamos, todo mundo? 1, 2, 3. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Pode assentar, amados. Eu pensei num tema para esta mensagem desta noite. E o tema que veio ao meu coração, eu quero que seja apenas o startar para você também, que ama a palavra, pensar e ver um caminho muito amplo e muito extenso para esse tema. Lições da viúva em tempos de crise. Eu quero contigo pensar nesta noite algumas lições. E vamos permitir que esses 7 versículos, eles produzam para nós dezenas de lições. Dezenas de lições. Não, pelo tempo nós não iremos ter a pretensão de esgotar as lições. Mas vamos apenas começar. E eu quero que você, a partir deste começo, você vá enxergando mais e mais lições dentro desse texto. Capítulo 4, versículo 1, ele começa dizendo assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas. Esse texto está muito claro, esse texto ele é autoexplicável. Há uma escola profética. O profeta Eliseu, ele é o mentor de uma escola de palavra. E essa escola de palavra, essa escola chamada escola de profetas, ela tem uma quantidade grande de discípulos. E os discípulos que fazem parte dessa comunidade são casados. São casados. Então o texto está dizendo que certa mulher das mulheres, ou seja, de todas as mulheres que ali estão também acompanhando os seus maridos, seus esposos, um desses alunos, um deste discípulo, ele veio a falecer. Certa mulher das mulheres, dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor.
é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Esse texto ele fica muito claro quando ele mostra para nós que o motivo, a razão do clamor desta mulher não foi o desespero dessa mulher, não foi a soberania de Deus em ter promovido o esposo dela para a glória. E eu quero pensar um pouco sobre isso, irmãos. Diga comigo assim: soberania de Deus. A soberania de Deus precisa ser verdade dentro de nós. Porque se a soberania de Deus, ela não for verdade na nossa vida, a gente vai ter reações e comportamentos que, sem perceber, estão se levantando contra a soberania de Deus. Esta não é a primeira mulher que passa por uma tragédia, vamos chamar assim, de ficar viúva. Eu quero pensar contigo em 2 outras mulheres que tiveram reações muito fortes a partir da soberania de Deus. A primeira mulher que eu quero pensar contigo é Noemi. Noemi, ela enfrentou a soberania de Deus quando Deus decidiu recolher o seu esposo Elimeleque. Depois, a soberania de Deus decidiu recolher Malom e Quilion, 2 filhos. E Noemi não suportou isso. E Noemi, ela disse: Deus, eu não aceito isso. E Noemi decidiu que o seu nome não seria mais Noemi, mas seria Mara, amarga. Porque ela não aceitava a soberania de Deus. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Não olhe e pense: pastor, é fácil. Não, eu sei que não é fácil. Mas quando eu digo Deus, tu és soberano. Tu é um Deus soberano, Senhor. E na tua soberania, o que tu faz? Tu és soberano. Tu és soberano. Uma primeira lição que eu aprendo dessa viúva aqui é que ela não questiona com o profeta a soberania de Deus. E olha que esse marido dela, ele tem uma quantidade enorme de predicativos, de detalhes, de beleza. O texto diz, ela falando, meu marido, quando ela diz meu marido, ela está dizendo, o homem fiel que eu tive. Eu tive um homem fiel, meu marido. Não dividi ele com ninguém. Meu marido fiel, meu companheiro. Ela está falando da fidelidade dele para com ela, meu marido. Ela fala outra coisa, teu servo, um homem correto de caráter, ele te serviu com inteireza de coração. Mas ela vai mais além, temia a Deus. Um homem fiel como marido, como esposo, fiel como servo e temente a Deus. Esse homem tem uma quantidade enorme de valores. O interessante é que o clamor dela não é brigando com Deus, porque Deus na soberania o levou. O clamor dela é porque agora apareceu um elemento novo, não a morte. Apareceu agora um elemento da terra, um credor. Veja, ela não está discutindo a soberania de Deus, ela está agora falando, Deus, o profeta, apareceu um credor, e o credor quer tomar meus filhos, levar meus filhos para serem escravos. O desespero dessa viúva não é porque Deus foi soberano e levou o esposo, é porque um credor, um verdugo, um homem mau, duro, perverso, quer levar os filhos para serem escravos. Essa mulher me ensina que quando Deus é soberano, por mais que seja doloroso, Deus é soberano. Eu sei que é difícil isso, mas eu queria convidar você a repetir isso. Diga assim, Deus é soberano.
Pastor, só sabe onde o sapato aperta quem calça o sapato. Eu sei disso. Mas Deus é soberano. Talvez seja essa a lição mais dura para a gente aprender na nossa vida. Deus é soberano. E a soberania de Deus não é só para com aqueles perversos. A soberania de Deus é para pessoas que caminham e têm uma aliança com Ele. E essa mulher me ensina isso. E eu quero tomar essa lição para a minha vida. Deus é soberano. Quando ela procura o profeta, ela não vai dizer: olha, profeta, eu estou magoada contigo e com o teu Deus, porque o meu marido, o teu servo, temente a Deus, Deus levou, ele morreu. Eu estou revoltada contigo. Não, ela vai falar com o profeta um assunto que não tem nada a ver com a soberania divina. Um assunto que está na parte do relacionamento terreno. O profeta está ouvindo dessa mulher que o marido dela constituiu uma dívida. E em razão dessa dívida não paga, o credor, o cobrador, ele quer a paga pelos filhos. Não tem nada a ver com soberania. Aqui tem uma prática de vida. Aqui tem uma decisão que esse homem tomou em algum momento e ele não conseguiu cumprir o pagamento. Não tem nada a ver com a soberania de Deus. No tema soberania, ela está tranquila. Deus é soberano. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Noemi, quando Deus na soberania recolhe o marido e depois recolhe os filhos, Noemi diz: não me chame mais Noemi, me chame Mara, porque Deus me tomou tudo, Deus me empobreceu, Deus me machucou, Deus me feriu. A outra mulher é a mulher de Ló. Quando essa esposa de Ló olha para o marido e vê o marido enfermo, carcomido por uma enfermidade, ela diz para o marido: amaldiçoa o teu Deus e morre. De Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Morra logo, porque eu não consigo ver um Deus nessa dimensão. Você era um bom homem, você era um bom pai, um bom esposo, agora você está doente, enfermo, chagado, não serve mais esse Deus. O teu Deus, Jó, não me interessa mais. Amaldiçoa esse Deus e morre. Diga soberania. Essa semana eu chamei, me perdoe os taxistas, mas chamei um carro, um Uber, e veio uma motorista. E eu tenho uma mania de ser, um jeito de ser. Todo mundo que eu encontro pela frente, que eu não conheço, eu tenho uma pergunta: você congrega onde? É uma pergunta para começar um diálogo. E essa pessoa, o nome dela, não vou falar o nome dela, ela disse, olhou para mim, ficou calada. Eu disse: você congrega em que local? E a partir daí começou um diálogo, eu diria que muito, muito profundo. Ela disse: eu já fui cristã, eu não sou mais. Eu briguei com Deus. Eu falei: essa viagem vai ficar boa. Era até o aeroporto. Essa viagem vai ser interessante. E foi interessante a viagem. Eu falei: eu quero que você compartilhe comigo um pouco da tua história. E ela começou a contar a história dela. Uma história triste, realmente. Fazia parte de uma igreja, casou com um rapaz da igreja. Ela não sabia que esse rapaz, no passado, tinha tido uma vida de dependência. E depois de casada com esse rapaz, por um período de tempo, esse rapaz teve uma recaída e voltou para as drogas, voltou para a cocaína. E ela começou agora, ela entrou numa primeira crise, porque ela encontrou um rapaz dentro da igreja e casou com um rapaz na igreja, um rapaz crente. Mas agora esse rapaz está usando drogas. E ela entrou numa primeira crise. E veio as crises 2. Ela engravidou. E começou a curtir a gravidez.
achando que a gravidez vai ter uma melhora, ele vai tomar juízo, ele vai parar com isso. E quando a gravidez está bem avançada, fazendo exames, ela descobre que ela está grávida de gêmeos. E junto de dar à luz, perto de dar à luz, há uma crise. E ela faz um aborto e perde a gravidez. Ela é funcionária de uma financeira em São Paulo e de repente ela é mandada embora. E ela diz assim: Deus, eu não te quero mais. Tu me decepcionou. Eu perdi um casamento que eu idealizei. Eu perdi uma gravidez de gêmeos. Eu perdi o emprego. Tu me tirou tudo. Então para mim tu não é bom. E eu não quero mais nada contigo. E ela começou agora a viver esse tipo de vida. Essa viúva, ela enfrenta uma crise descomunal. De repente, ela perde o marido. Mas ela não perde, ela não se levanta contra Deus por isso. Ela vai buscar o profeta quando um fato novo entra no pedaço. Ela está querendo e desejando continuar a vida dela. Tocar os filhos que Deus deu a ela. Cuidar deles, criar eles. Mas agora entrou o credor. Então ela vai a ele e diz: profeta, é chegado o credor. Ela diz: é chegada a morte. O credor que chegou. Se o profeta pergunta: e como é que está a tua viuvez? Está doendo, está duro, está difícil, mas eu estou suportando. Porque Deus é o quê? Soberano. Deus é soberano. Eu estou suportando. Não tenho mais a minha coluna, não tenho mais o meu amado, não tenho mais o meu esposo, não tenho mais o meu companheiro desses anos todos, mas Deus é o quê? Soberano. Eu não vou atribuir ao diabo o que ele não tem. Deus é soberano. Num tempo de perigo, num tempo de balas perdidas, num tempo de tantas coisas, a gente está dando ao inferno, ao diabo, a posse do que ele não tem. Irmãos, toda pessoa que passa para a eternidade está passando na soberania de Deus. Não podemos botar aí, atribuir isso aí, botar uma azeitona na empada de nenhum inferno. Deus é soberano. Em qualquer situação, Deus somente Ele que tem o botãozinho da vida ou da morte. Está nas mãos de Deus, não está na mão do diabo. O diabo não tem poder para isso. Não tem poder para isso. Está nas mãos de Deus. Quando o avião do time de Chapecoense caiu, irmãos, um punhado de vidas, numa queda de um avião que não sobrou nada, permaneceu vivo. A pergunta é: por que uma parte passou e outra parte não? Soberania de Deus. Soberania de Deus. Soberania de Deus. Há anos atrás, não é do teu tempo, só do pessoal da minha idade, houve um ataque contra o sistema político lá no Rio Centro. Não sei se você lembra de um oficial do exército que explodiu no colo dele uma bomba. Foi capa de tudo que é noticiário. Eu vi aquela foto, a primeira foto foi do meu tempo, foi um show que teria no Rio Centro. O carro se acabou. A foto daquele oficial me parece que ele era um capitão do exército. Toda parte dele, do estômago, tudo foi dilacerado. Tudo estava aberto. Parecia como se fosse desossar um boi aberto. Qualquer pessoa que olhasse para aquela foto diria: esse aí já era, acabou. Esse moço foi socorrido. Esse moço foi cuidado. Esse moço sarou, voltou para a tropa
e continuou, seguiu a carreira militar. Meu Deus, como é que pode isso? O cara foi dilacerado. Irmãos, a soberania de Deus, a minha e a tua vida está debaixo da soberania de Deus. A Bíblia diz assim que os nossos dias estão contados. Diga, dias contados. Diga, dias contados. Deus não vai permitir, irmãos, que o diabo ele toque ou interfira nessa conta que Deus fez para mim e para você. Amém? Diga para quem está perto de você, tem uma contagem tua, e a contagem vai bater. Se Deus decidiu que a tua contagem é X, ela é X. Hoje o mundo perdeu Jerry Lewis, 91 anos de idade. 91 anos de idade. E o mesmo Deus que diz assim, Jerry Lewis, a tua contagem é 91. Para outro, Deus vai dizer, a tua contagem é 5, é 3, é 2, é 4, é 5, é 10, é 40. Eu não sei, mas há uma contagem de Deus na soberania. Por isso eu vou descansar. Diga, eu vou descansar. Porque Deus tem um tempo para mim e tem um tempo para você. Amém? Ele é soberano. Ele é soberano. Certa mulher, ela clama, não porque Deus levou o esposo. Ela clama porque um fato novo aconteceu. Eu quero que hoje você saia daqui sem medo, sem traumas, sem nada, dizer, Deus, eu estou descansado. Porque senão, num tempo de crise, as pessoas vão começar a se esconder. Vão começar, pastor, eu não estou indo mais à igreja porque eu estou com medo. Eu estou com medo. O medo vai tomar conta de mim, vai tomar conta de você. Aí por causa do medo, a gente não faz, a gente não empreende, a gente não começa, a gente não realiza, por causa do medo. E o medo não vai vencer você, porque o amor lança fora o medo, e nós estamos debaixo da soberania de Deus. Deus e tem o controle da nossa vida. Quando Deus olha para você, Ele já disse assim, você vai ter esse caminho, e ponto final. E não tem demônio, não tem inferno, não tem absolutamente nada que vai interromper isso. E eu quero que você diga assim, eu creio nisso. Diga, eu creio nisso. Eu creio nisso, eu estou na soberania de Deus. Quando ela clama ao Senhor e diz, olha, chegou o credor e quer levar. Veja só, Noemi briga com Deus. A mulher de Jó briga com Deus. Eu não quero mais esse Deus. Amaldiçoa o teu Deus e morre. A moça motorista briga com Deus. É uma dor, é complicado. Casou com um príncipe e o príncipe virou sapo. Engravidou de gêmeos e perde a gravidez. Perde o emprego. Ah, Deus, eu estou de mal, eu não quero mais. Você sabia que está cheio de gente hoje me ouvindo que está chateada com Deus? Eu espero que não seja você. Eu espero que não seja você. Pastor, está tudo dando errado. Eu não quero mais nada com Deus. Não faça isso. Não faça isso. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. E pastor, por mais que eu seja provado, eu vou permanecer crendo e dizendo, Ele é soberano. Lá na Babilônia, os moços disseram, olha rei, se o meu Deus quiser ceifar, vai ceifar, mas se não quiser, não vai. Mas fique sabendo, eu não vou te adorar, eu não vou me prostrar diante de ti. Deus é soberano, e só por causa disso eu tenho que dar todo dia graças a Deus. Todo dia quando eu acordo eu tenho uma oração. Dentro da minha oração eu tenho uma parte, eu digo, Deus, eu te louvo por mais esse dia, eu te agradeço por mais esse dia, e sei que esse dia que eu tenho, não é porque o inferno quis ou deixou de querer, é porque Deus é o quê? Soberano. Você está aqui hoje pela soberania de Deus. Amém? Você está aqui hoje pela soberania de Deus. Você vai viajar pela soberania de Deus. Você vai voltar pela soberania de Deus. Você vai realizar pela soberania de Deus. Porque Deus é soberano na tua vida. Declara isso, irmãos. Declara isso em nome de Jesus. Deus é soberano. As coisas mais absurdas quando acontecem, assim, meu Deus, acabou tudo. Lembra do Chile? Quando aquela mina desabou e ficaram lá embaixo, presos a dezenas e dezenas de profundidade de terra dentro, um grupo de mineiros. O mundo todo disse,
Todos vão morrer daqui a pouco. Não morreu ninguém, porque Deus é o quê? Soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Nas coisas mais absurdas, Deus é soberano. Você tem que acreditar nisso. Então não briga com Deus se a coisa não está dando certo. Não brigue com Deus se a coisa saiu do lugar. Não briga com Deus. Não brigue com Deus se a coisa não está do jeito que você queria. Não brigue com Deus, por favor. Aguente-se que Deus, eu não estou entendendo nada, mas não vou brigar contigo. Eu não estou compreendendo nada, mas não vou brigar contigo. Decisões erradas que fazemos, negócios errados que fazemos, aquisições erradas que fazemos. Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu não vou atribuir ao diabo o que ele não é direito dele. Deus é soberano. Deus é soberano no curso que você fez. Deus é soberano na formação que você teve. Deus é soberano no emprego que você teve ou que perdeu. Deus é soberano. Amém? Deus é soberano. E sabe, irmãos, Deus tem uma maneira de escrever que a gente não compreende, mas é toda dele. Aí o texto diz que ela fala isso para o profeta, versículo 2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Irmãos, o que ela conta para o profeta é tão profundo, é tão complexo. O que eu vou fazer por você? Você não está tratando comigo sobre a morte do marido, você está tratando comigo sobre um credor que veio cobrar uma dívida, e ele precisa receber, ele tem que ser pago. E de onde eu vou tirar dinheiro? Como é que eu resolvo isso? Qual é o tamanho dessa dívida? Que te hei de fazer? E quando ele coloca isso para ela, irmãos, num ato instantâneo, Deus dá para ele uma voz de comando, e ele diz: diz-me, o que você tem em casa? E ela responde sem pensar, de forma abrupta: tua serva não tem nada em casa. Essa é a nossa primeira resposta sempre, a resposta do impulso. Nesta noite eu quero falar sobre isso contigo. Cuidado com a resposta de impulso. Nenhuma pessoa, se parar para pensar, ela vai ter essa resposta. Você sempre tem algo em casa, porque Deus te deu. A Bíblia diz que para um ele deu 5, para outro deu 2, para outro ele deu 1. Nunca entregue isso, nunca lhe solte essa palavra: eu não tenho nada. Todo mundo aqui tem sempre algo em casa. E eu quero que você hoje declare isso, e num ato de fé diga assim: eu tenho algo ainda comigo. Você tem. Seja uma esperança, seja uma força, seja um entusiasmo, seja um fôlego de pulmão, você ainda tem. A única pessoa que não tem nada é o diabo, porque até a chave da casa dele foi tomada. Mas você tem, em nome de Jesus. O que você tem em casa? Tua serva não tem nada. Ela acorda. Não, eu falei sem pensar. Não, eu ainda tenho uma botija de azeite. Todos nós temos uma botija de azeite. E sabe quem é a nossa botija de azeite? É um coração que ainda está pulsando. Você tem. Diga: eu tenho. Diga: eu tenho. Diga: eu tenho. Eu tenho. É por essa razão que Hebreus capítulo 11, 34 diz: da fraqueza tiraram forças. Pastor, eu não tenho nada. Tem sim, você tem um fôlego para dizer glória a Deus, para dizer Deus, para dizer Jesus. Você tem ainda alguma coisa. E não diga nunca mais que você não tem nada, porque você tem. Você tem. Mesmo que o diabo tenha te levado para o erro, para o pecado, o diabo tenha te levado para uma situação deplorável, como está lá no Calvário, o ladrão da direita. Naquele momento final, ele ainda tinha dentro dele um fiasco de quebrantamento. E Senhor, lembra-te de mim, eu mereço estar aqui, lembra-te de mim. Você tem ainda um algo. E eu quero que você, por causa disto, você diga: eu vou continuar, porque ainda tem um fio de esperança. Ainda tem um pouquinho dentro de mim, ainda tem. Tua serva não tem, senão
senão uma botija de azeite. Aí quando ela diz isso para o profeta libera a palavra. Versículo 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Pede emprestadas. Diga comigo assim: pedir emprestado. Só consegue pedir emprestado quem tem o quê? Quem tem o quê? Credibilidade. Credibilidade. Você está vendo como é que ela tem coisas? Você está vendo como é que ela tem coisas? Ela tem ainda a condição de pedir emprestado. Credibilidade. Você está aqui hoje. Talvez o inferno está dizendo: você ela perdeu tudo. Não dê razão a isso não. Não aceite isso não. Você está debaixo da soberania de Deus. E na soberania de Deus, Deus está cuidando de você. Mesmo naquilo que você não entende. Mas Deus está cuidando. Ainda tem. Não tem ninguém, vou repetir, que tenha perdido tudo e não tenha mais nada. Ainda tem coisas. Ainda tem valores intrínsecos à tua alma, ao teu ser, e eu quero que você creia nisso hoje, em nome de Jesus, amém? Disse ele: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Além de credibilidade, ela tem relacionamento. Irmãos, relacionamento hoje talvez seja um dos grandes capitais que se possui. Relacionamento. Hoje tem as redes LinkedIn, uma série de conexões que você pode fazer. Uma série de conexões. Não abra mão dos relacionamentos produtivos e saudáveis. Não faça isso. Esteja conectado não apenas nos relacionamentos bobos, vazios, inócuos, mas em relacionamentos de bênção. E Deus tem isso para você. Uma das bênçãos da igreja é essa conexão. A igreja é um lugar de conexões e santas conexões. Sabia que na igreja a gente constitui casamentos? A gente faz ponte de casamentos? Sabia que na igreja a gente faz ponte de intercessão, quando alguém compartilha alguma coisa e você fala com o outro e o outro recebe aquilo e você vai conectando-se. Se eu for montar aqui hoje, se eu for relacionar aqui hoje as pessoas que Deus nos usou para fazer conexões de casamento, é um punhado muito grande. Deus tem isso na igreja. Pede a todos os teus vizinhos. Não se isole. Não dê ao diabo o que ele não tem direito, o que não é dele. Você tem, Deus está contigo e você vai passar por esse momento e vai sair melhor dele. Amém. Versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o teu azeite sobre todas aquelas vazias, e põe a parte que estiver cheia. 5. Partiu, pois, dele. Que lição eu posso aprender da crise, irmãos? A lição que eu aprendo dessa mulher, além da soberania de Deus, é entender que na crise eu preciso buscar a direção divina. Você ouviu o que eu falei? Diga: na crise, eu preciso buscar a direção divina. Busque a direção divina. Para quem que Deus está falando hoje aqui? Todos nós, eu vou dizer, todos nós estamos passando por momentos difíceis. A crise está aí batendo na porta de todo mundo. Irmãos, a crise não é o fim. A crise não é o fim. A crise é a oportunidade para buscar a direção divina. Você precisa dizer isso para você. Você precisa repetir isso para você. A crise não é o fim. A crise é a oportunidade de buscar a direção divina. Diga isso, repita isso, internaliza isso dentro de você. A crise não é o meu fim. A crise é oportunidade para buscar a direção divina. Sabe, irmãos, quem busca a direção divina, quem busca acha. Quem procura encontra, quem bate abre, e quem vai buscar vai encontrar, vai achar.
quando ela vai buscar a direção divina, o profeta libera a direção divina. E às vezes a direção divina, ela vem de uma maneira que a gente, meu Deus, mas que besteira é essa? Tem um credor querendo receber e ele manda eu pedir vasilha emprestada. Irmãos, é uma coisa que não tem o menor sentido. Mas é a direção divina. Lição que eu aprendo dessa mulher. E quiçá sirva para você hoje. Em vez de ficar reclamando em casa, em vez de ficar dizendo que o credor, a Serasa, o SPC, sei lá quem, está querendo acabar com tudo, há uma direção divina para a tua vida. Diga, há uma direção divina. Diga, há uma direção divina. Irmãos, essa mulher vai sair da crise completamente abençoada. Irmãos, aquele credor foi pagado hoje, que tem situações, irmãos, que é Deus dando para nós a chance da guinada. Pare e pense, se esse credor não aparecesse, essa viúva iria viver uma viuvez pobre, cuidando de 2 filhos. O surgimento do credor foi a maneira que Deus fez para que ela nunca mais tivesse problemas com dívida ou com sustento. Diga assim, a crise é Deus me empurrando para buscar a direção divina. Se você puder entender isso hoje. Hoje aqui na porta alguém falou comigo, não posso ainda falar tudo, mas pastor, acabei de ser contratado para um emprego espetacular. E a pessoa que falou isso comigo, ela estava chorando porque estava vivendo um desemprego. E que o desemprego tinha provocado e produzido um buraco, um sofrimento financeiro muito grande. Mas hoje, nesse culto, a pessoa veio dizer, pastor, Deus fez um milagre. Deus fez um milagre. De manhã foi outra família, pastor, Deus me tirou da onde eu morava, um local um pouco tenso, e me levou para uma casa maravilhosa, pastor. Eu estou até lhe avisando que vou mudando de congregação. Vou congregar lá na Zona Oeste, lá na outra congregação. Porque Deus fez algo inimaginável. A crise, ela nos empurra ou para fazer como fez Noemi. Ah, Deus, eu não te quero mais. Olha, meu nome agora é amargura. Ou então a crise vai nos levar para buscar a direção de Deus. E você veio hoje aqui e eu quero bater numa tecla para você começar essa semana, sair desta noite da igreja dizendo algumas coisas. Número 1, Deus é soberano. Mas não diga porque eu mandei dizer. Você tem que dizer porque você acredita no que você está dizendo. Diga, Deus é soberano. Você não tem aliança com o diabo. Você não tem pacto com o inferno. Você não está cultuando a demônio. Deus é soberano em toda situação. Em toda circunstância. Deus é soberano. Declare isso. Confesse isso. A soberania de Deus. Deus é soberano. Declara isso dentro de você. Deus é soberano. Não vai desculpar, por que Deus levou meu marido? Por que Deus fez isso? Por que não esperou meus filhos casarem, crescerem? Deus é soberano. Deus é soberano. Lembra de Abigail? Que num momento talvez de descuido espiritual, se envolveu com Nabal, um homem endemoniado, um homem maligno, um homem satânico. Deus é soberano. Se Davi não viesse um dia para tirar a vida de Nabal, Davi não conheceria Abigail. Deus é soberano. E por causa disso, Abigail foi casar com quem? Com o rei Davi. Às vezes a vida, irmãos, nos deu alguns limões. E a gente vai dizer, Deus, tu és soberano. Tu és soberano. E eu vou criar aqui, vou fazer uma limonada suíça desse negócio. Eu quero que você saia daqui hoje completamente turbinado com essa coisa. Deus é soberano.
Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano. E quando vem a crise não vai me acabar, a crise não vai me levar para a depressão. O que eu estou vendo de gente, irmãos, de gente servo de Deus, que conhece o nome do Senhor. Ah, pastor, é que eu estou em depressão. Ah, pastor, é que eu estou em depressão. Parece que está virando uma coisa, meu Deus, um estilo de moda, uma tendência. Pelo amor de Deus, na soberania de Deus, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedor, mais do que vencedor. Eu não vou ficar chorando leite derramado. Eu vou ser Deus, eu sei que tu é soberano. Eu sei que a tua soberania vai fazer algo diferente. Vai fazer. Irmãos, daquele nada que eu digo assim, não tem nada, acabou tudo, acabou, não tem mais nada. Não existe mais. Olha, é o fim do fim. Deus é soberano. Lembra daquela outra viúva? Quando está catando o graveto, ela disse para o profeta: profeta, vou fazer o último bolo, vamos comer e depois nós vamos morrer. Como é que a gente está liberando palavras que são palavras que vão afetando a nossa própria vida? O profeta: não, faz diferente. Faz primeiro para mim, porque a farinha da panela e o azeite da botija não vai terminar mais. Eu quero que você, aonde você está, irmão, porque se você não mudar aqui dentro, se você não mudar aqui dentro, irmãos, não mudar aqui a tua mente, nada vai acontecer. A nossa vida não muda, irmão, se a mente não mudar. A mente tem que mudar, ela precisa mudar. E ela muda quando eu começo a declarar: Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Acho o Salmo 46 como o salmo mais maravilhoso. Ainda que a terra, ainda que toda desgraça aconteça, de repente ele vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diga comigo assim: aquietai-vos. Agora diga para você: aquieta e sabei que eu sou Deus. Aquieta e sabei que eu sou Deus. Aquieta. Já contei aqui uma vez, 2, 10 vezes, o dia que eu peguei o meu paizinho apavorado em casa, nervoso, porque saiu lá uma ordem na Marinha de Guerra que quem não passasse para o posto de cabo seria desligado. Ele pouco estudo, não teve muita chance de estudar, mas era um homem que vivia com a Bíblia o dia todo. Toda vez que eu estava em casa, estava lendo a palavra de Deus. Eu lembro que eu, novo ainda, menino, e disse, ele contou aquilo, mas ele disse: não, eu creio em Deus. E ele caiu de joelho, estudando com toda a forcinha que podia arranjar. E quando veio o concurso, ele fez a prova, e ele foi aprovado, foi promovido, e passou toda a vida dele naquela unidade militar. Irmãos, eu não sei para você que veio hoje aqui, mas você vai sair daqui hoje pilhado com isso. Você vai dizer: Deus é soberano. Deus é soberano, Deus é soberano. E a crise é a chance que eu tenho de buscar a direção de Deus. A crise, irmãos, naquele tempo não tem Bíblia, naquele tempo não tem culto, naquele tempo tem um profeta que é voz de Deus, e ela vai para o profeta: profeta, eu estou aqui reclamando porque eu estou chateada, porque Deus matou meu marido. Não, Deus é soberano, Deus é soberano. Meu marido faleceu, morreu, não estou discutindo isso. Meu problema aqui é meus filhos, que querem levar para ser escravos, porque há uma dívida. E o profeta libera uma palavra, e ela recebe a palavra, ela não questiona, vai para casa e faz exatamente o que a palavra manda fazer. Você quer sair da crise? Número 1, busque a direção da palavra. Número 2, cumpra o que a palavra está dizendo para você. Número 3, creia que o resultado da palavra vai ser fiel, vai ser grande. Quando essa mulher descobre aqui no versículo final, o que está acontecendo agora? O azeite encheu todas as vasilhas. Versículo 7, então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Olha só, irmãos, a primeira vez que ela vai ao profeta, ela vai num clamor, ela vai apavorada.
E foi ela e fez saber ao homem de Deus. Diga, fez saber? É testemunho. Eu declaro sobre a tua vida. Você vai trazer o testemunho. Eu declaro sobre a tua vida que você vai contar. Você vai fazer contar. Você vai fazer saber o que Deus fez. Pastor, mas como isso? Não fique perguntando como. Deus fez, porque Ele é soberano. O Deus que levou o marido dela é o Deus que encheu os vasos. O Deus que tirou, que promoveu o marido dela ao descanso eterno, é o mesmo Deus que encheu os vasos. E nesta noite eu afirmo sobre a tua vida, o Deus que leva é o Deus que enche vasos. E Deus quer encher vasos na tua casa. Deus quer encher vasos na tua casa. A gente fica dizendo, Deus, pastor, olha, a situação que eu estou não dá mais, tudo perdido, não tem como. Por favor, em nome de Jesus, eu quero que você comece a acreditar que Deus é o Deus que muda histórias. Deus, como é que pode uma viúva pagar a dívida? Vai e paga a tua dívida. Veja só, quanto era a dívida? Não importa. Quanto era o valor? Não importa. Não importa. Nós usamos hoje uma palavra, dívida impagável. Conhece essa expressão? Pastor, é impagável. Em nome de Jesus, o Deus que você serve tem poder para pagar qualquer tamanho de dívida. Você não ouviu o que eu disse? Diga, o Deus que eu sirvo é o dono do ouro e da prata, e Ele tem poder de pagar qualquer tamanho de dívida. Vai e paga. Ele não diz, quanto é a tua dívida? Negocia, peça desconto, parcele a dívida. Não, vai e paga. Agora olha só, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivem o milagre. Diga assim, o milagre que Deus fez foi tão grande que deu para pagar a dívida e o que sobrou, viver do resto. Ah, por que você não crê nisso hoje? Quer dizer, você diz, Deus, eu vou viver essa palavra. Queria que você dissesse, Deus, eu vou viver essa palavra. Deus, eu vou viver essa palavra. Eu vou viver essa palavra. Você tem na Bíblia então pessoas que diante da crise perdem a estribeira, diante da crise entra num buraco, diante da crise cede a depressão, cede a mágoa, e outros que diante da crise vai buscar a direção de Deus. Você veio hoje aqui talvez pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, pastor, eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Busque a palavra, busque a direção. Vai, diga, Deus, eu tenho que pegar uma direção. A gente está contratando, tem gente contratando coaches, tem gente contratando analistas, tem gente contratando, meu Deus, um monte de situações para resolver problemas. Busque a palavra, busque a palavra. Reúna a família em casa e diga, vamos orar e vamos tirar um tempo de oração e vamos pedir a Deus uma direção. Vamos pedir a Deus uma orientação para nós. Vamos pedir a Deus para saber como é que a gente faz, como é que a gente não faz, como é que a gente resolve isso. Irmãos, Deus tem resposta para situações complicadas. Eu queria que você colocasse dentro de você, Deus tem resposta para situações difíceis. Deus tem. Deus tem uma estratégia, Deus tem uma direção, Deus tem. Vai, paga e vive aí do resto como? Sem dívida. Viver como? Sem medo de verdugo. Viver como? Viver em paz. Vá cuidar dos filhos, vá crescer os filhos, vá ser abençoada. Isso vale para a tua vida hoje. E se você não, pastor, isso é só na Bíblia. Eu vou respeitar você. Eu vou respeitar o que você está pensando. Mas se você está aqui hoje, você acredita que Deus muda histórias, que Deus cria um fato novo, que Deus cria uma situação nova, eu quero que você diga hoje, esta palavra para mim nesse mês de agosto. Tem alguém aqui que está completamente sucumbindo pela dívida? Não, levante a mão. Tem alguém aqui que diz, pastor, minha situação, pastor, é impagável. Pastor, a minha situação é impagável. Pastor, é uma coisa tão que é impagável, Quando a gente busca a direção da palavra, a palavra vem, eu recebo, eu não discuto, eu não invento, eu não altero, eu faço exatamente o que a palavra mandou fazer. Pede aos vizinhos vasos. Sabe, pessoa, irmão, vamos pensar a seguinte cena.
Oi, tudo bem? A senhora pode me emprestar um vaso? Para quê? Não é, só me empresta. 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 Ela não tem dúvida. Ela vai pedindo, ela vai pedindo. E quando ela coloca tudo dentro de casa, tudo ali naquela sala, naquele pedaço ali, um olha para o outro e recebe a direção de Deus. O milagre desta mulher acontece no coração e acontece na casa dela. Você não precisa de um fato novo. Você precisa só internalizar a palavra de Deus dentro do teu coração. Você precisa de Deus. A tua palavra é o que me basta. E esse pouquinho de azeite, movido pela tua palavra, vai mudar tudo na minha vida. O texto vai terminar dizendo, parece que isso aqui não é verdade. Parece que não é verdade. Ela fez saber ao homem de Deus. Sabe o que ela fez saber? Homem de Deus, todos os vasos estão cheios até a boca. Todos estão transbordando, todos eles até a boca. E ele libera a próxima palavra. Vende. Isso é valioso demais. Isso vale uma fortuna. Vende. E quita a tua dívida. Eu quero nesta noite caminhar para o final dizendo que as dívidas podem ser quitadas. A maior dívida de todas é a dívida do pecado. Ela foi quitada. E se Deus quitou a dívida do pecado no Calvário, a dívida terrena pode ser quitada. Pastor, a minha é tão grande que eu nem oro por isso. Pastor, a minha dívida é tão... Pastor, a minha dívida... Eu nem quero pensar nisso. Dívida pode ser anistiada. Deus criou o ano do jubileu. O ano do jubileu é uma ideia de Deus para endividados. Ele falou, olha, no ano do jubileu, todo mundo que é credor, a minha ordem divina é, libera a dívida. Libera a dívida. Irmãos, Deus hoje trouxe você aqui para que você comece a acreditar que há um Deus que tem foco nessa área. Deus estabeleceu o ano do jubileu para que as pessoas fossem abençoadas. E se você é povo de Deus, o ano do teu jubileu está chegando. Declara isso. Diga assim, o ano do meu jubileu está chegando. Diga, o ano do meu jubileu está chegando. Declara isso, por favor. Acredita nisso. O ano do teu... Pastor, mas como? Não importa como, porque quem vai fazer é Deus. Quem vai fazer é Deus. Que céu é esse que tem azeite? Que céu é esse que cai azeite? Irmãos, azeite só cai de uma situação. Quando se prensa a uva. Que céu é esse? Que céu é esse que tem azeite? Então lá em cima tem oliveira, lá em cima tem azeitona, lá em cima tem prensa. Que céu é esse? Esse é o céu de Deus que faz milagres. Esse é o céu de Deus que faz milagre. Diga assim, quando eu obedeço a palavra, o céu sobre a minha cabeça é a fonte do milagre. É a fonte do milagre. Deus vai fazer descer azeite, se for azeite, ou descer importância, eu não sei, mas vai descer milagre na tua casa. Então, abre esse espaço. Coloque na tua casa obediência. Coloque na tua casa temor. Quando ela bota aquilo tudo, quais são os princípios que estão ali? Princípio de unidade, princípio de comunhão, princípio de temor, princípio de reverência à palavra. Ninguém ali está questionando. Que besteira é essa? Para que essa bobeira? Ninguém está questionando. Creia na palavra. Creia na palavra. Ah, se eu pudesse entrar no teu coração agora e te dar um beliscão para você viver o milagre. Viver o milagre. Viver o milagre, ainda que esse mês termine. O diabo disse lá fora que agosto é o mês do desgosto. Eu quero fazer um desafio a você. Que dia é hoje? Hoje é dia 20 de agosto. Esse mês pode ser o teu mês se você vir contar aqui. Fez saber. Esse mês, Senhor, pastor, eu vou fazer saber isso. Esse mês é um mês do meu milagre. Pastor, o céu abriu e desceu o azeite. Sabe por que o azeite desceu? Porque o céu abriu. E eu tenho uma boa notícia para dar hoje a você, se você crer. O céu continua sendo aberto. O céu continua se abrindo, o céu continua. Irmãos, você está no lugar que o céu abriu. O céu abriu nesse lugar.
para pagar essa propriedade e vai se abrir sobre você também, e você vai viver um milagre. Você vai viver um milagre. Pastor, como é que eu vivo? Número 1, não me levantando contra a soberania de Deus. Deus é o quê? Soberano. O diabo tem que saber que você sabe disso. Vou repetir, Deus é o quê? Deus é soberano. Pastor, e quando eu perco o emprego? Deus é soberano. Deus é soberano. Pastor, Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é, e a soberania de Deus, irmãos, ela não está numa fórmula matemática, está no coração de Deus. Deus é soberano. E quando Deus, na soberania dele, faz coisas, e eu não me levanto contra ele, e eu não me revolto contra ele. Acho lindo quando Jó diz, Deus deu, Deus tirou. O quê? Completa para mim. Deus deu, Deus tirou. Deus é soberano. Nada revolta mais o diabo quando um crente sabe que Deus é soberano. Nada deixa o diabo mais furioso quando o diabo olha e diz, esse aí não adianta. Esse conhece a soberania de Deus. Esse conhece a soberania de Deus. Aí quando eu conheço a soberania de Deus, eu estou me habilitando já na metade do meu milagre. A outra metade é buscar a palavra, receber a palavra e obedecer a palavra. O céu vai abrir e a dívida vai ser quitada. Diga comigo assim, vou viver o versículo 7. Meia dúzia conseguiu falar isso. Eu vou repetir novamente. Diga assim, eu vou viver o texto do versículo 7. Eu vou viver este versículo. Eu vou fazer noticiar, eu vou contar o testemunho. E o profeta, agora você vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Mas peraí, quanto é o tamanho da tua dívida, hein? Quanto é que você devia mesmo, hein? Com juro, correção, tá quanto a dívida, hein? Por que o diabo tem tirado proveito, hein? Porque nós estamos pegando Deus e estamos diminuindo Deus e fazendo Deus como um bonsai, um Deus pequenininho. Lembra do pai do lunático? Senhor, se tu podes, então faz. Se tu pode, mas se tu não puder, eu vou entender. Vai e paga a tua dívida. Qual o tamanho do teu problema? Deus é maior que tudo isso. Tira os serais. Tira os quem sabe. Tira por favor hoje. E diz, Deus, hoje eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui com uma força dentro de mim. Que amanhã eu vou chegar no meu trabalho. Ou vou chegar com o meu currículo. Ou vou apresentar o meu currículo. E Deus vai mudar a história. A pessoa falou comigo, pastor, 3 empregos. E sabe o que Deus falou comigo? Que eu ia escolher. De repente, irmãos, um período de nada, um período de seca, um período de angústia, nada. E de repente, 3 empregos. E Deus falou na casa para ele, você vai escolher, não é eles, é você que vai escolher qual é o melhor para você. Essa palavra é para você hoje. Diga assim, Deus vai me dar graça. E a dívida vai ser paga. Pastor, segura essa palavra. A dívida vai ser paga. Agora, não só isso, porque pagar a dívida e ficar na pindaíba não resolveu o problema. Pagar a dívida e, pastor, e amanhã como é que faz? Não resolveu o problema. A solução de Deus é completa, é perfeita. Paga a dívida. Ok, já resolveu. Esse assunto então acabou. Agora vive do resto. Você e teus o quê? O que sobrou, irmãos, era tão abundante que deu para pagar e viver enquanto vida tiver do que Deus fez. Esse milagre eu declaro sobre a tua vida hoje. Eu declaro hoje que você não vai dizer, você vai dizer, olha, depressão fora da minha vida. Angústia fora da minha vida, mágoa fora da minha vida,
tristeza profunda, fora da minha vida. Você quer dizer isso hoje? Diga assim: depressão, fora da minha vida, longe da minha casa. Diga: longe da minha casa. Diga: angústia, dor profunda, longe da minha casa. Longe. Por que razão? Pastor, mas você... Deus é soberano. Deus é soberano. Satanás, Deus é soberano. Deus é soberano. E a soberania de Deus, que tem o controle de todas as coisas, Deus está olhando e diz: olha, se ele entender isso, eu vou mudar a história. Eu vou mudar a história. Quando Noemi volta, Noemi não entende que ela traz alguém com ela. Ela traz uma Ruth com ela. E Ruth vai casar com Boaz. E Boaz com Ruth vai gerar um filho. E o filho que vai gerar vai vir para a árvore de Jesus. Deus é soberano. O diabo aí fora diz: Deus escreve certo com linhas tortas. É mentira. Deus escreve certo com linhas certas. É nós que não entendemos a caligrafia. Deus é soberano. E o final da história, o capítulo final, lá o the end, é você feliz, ouvindo: vinde benditos de meu Pai. Vinde bendito. Irmãos, como é que Deus falaria para alguém que está amargurado, está triste? Vinde bendito meu Pai. Eu sou um maldito. Como é que alguém falaria isso? Porque ele fala isso? É porque ele sabe que o final você triunfa. Você vai triunfar, e eu declaro hoje sobre a tua vida: o final teu é de triunfo. Diga: eu creio nisso em nome de Deus. Diga: o final é de triunfo, o final é de alegria, o final é de gozo, o final é de júbilo. É por essa razão que ele manda trocar as vestes de cinza por vestes de louvor. O teu final é um final de bênção. E eu quero que você acredite nisso hoje, pelo amor de Deus. Diga-se em nome de Jesus: a coisa está difícil, está apertada, está estreita, mas o final é um final de cântico, é um final de alegria. Deus vai colocar um cântico novo nos meus lábios, e eu vou celebrar ele com festa. Eu vou celebrar com festa. Lembra de Miriam, antes do mar se abrir? Ah, meu Deus, vamos morrer aqui agora. Marcha, caminhe. E quando atravessou, Miriam dirigiu o louvor: só o Senhor é Deus. O mar vermelho vai se abrir. A crise vai passar. A dívida vai ser quitada. A ausência, o desespero, o medo do credor vai passar. Porque Deus vai mudar o quadro, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga eu creio nisso hoje. Então diga assim: Deus é soberano. Deus é soberano. Em toda e qualquer situação, Deus é soberano. Número 2, eu não vou brigar com Deus quando eu não entender o que aconteceu. Eu vou dizer: Deus, aconteceu, Tu és soberano. Não tem um pacto contigo, não tem aliança com o diabo não tem poder na minha vida. E se aconteceu, é porque Deus é o quê? Soberano. A outra amada falou comigo: o seu titio querido, que nós amamos, conhecemos, está muito malzinho, muito malzinho, muito malzinho. Foi entubado hoje. Um presbítero conhecido nosso. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Pastor, Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Deus, eu não vou nunca dizer: Satanás, você está pensando nessa área. Deus é soberano. Deus é soberano. Mesmo quando a coisa pior acontece, quando prende um missionário lá no mundo árabe e diz que vai matar o missionário, Deus é o quê? Soberano. Pastor, Deus é soberano. Deus é soberano. Mesmo quando, pastor, Deus é soberano. Quando incendeia igrejas de crentes e os crentes morrem queimados, Deus é o quê? Soberano. Deus é soberano. Pastor, a gente entende? Não. A gente gosta? Não. Não. Mas Deus é o quê? Soberano. Deus é soberano. Então nessa noite, Deus é soberano e vai trazer de volta teu filho. Deus é soberano e vai trazer de volta a tua filha. Deus é soberano e Deus vai agir, irmãos. Deus vai agir, porque Ele é soberano. Quando o pai do filho pródigo, ele está em casa, ele passa o tempo todo com essa certeza: Deus é soberano. E porque eu sei que Deus é soberano, eu vou fazer anel, vou fazer sandália, vou fazer vestido, vou preparar bezerro, porque Deus é o quê? Soberano. Agora, se você não crê que Deus é soberano, o que você faz? Nada. Deus é soberano. Então prepara o teu coração,
porque tem milagre. O céu vai abrir. Diga, o céu vai abrir. Ainda esse mês. Ainda esse mês. O céu vai abrir ainda esse mês. Eu não vou brigar com Deus, eu não vou ficar de mal, porque Deus é soberano. E pastor, Deus é soberano. O céu vai abrir. O céu vai abrir. E quando o céu abrir, eu vou contar, eu vou celebrar. Noemi termina o livro de Ruth com a criança nos braços, adorando e dizendo, todo mundo dizendo, ditosa és tu, Noemi, porque Deus te fez e te trouxe alegria. Você vai viver esse milagre hoje.